relação com a sua mãe impacta na sua vida hoje? Esse é o tema da nossa live de milhões, falando sobre o Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, trazendo clareza para você sobre esse movimento da gente em relação à nossa mãe. Então sejam todas muito bem-vindas aqui hoje nessa live. O pessoal tá chegando porque hoje eu vou falar de mãe, falar das nossas mães e trazer como que isso impacta na nossa vida hoje. Querendo trazer esse movimento para vocês irem pro mais, irem pra vida, porque o sucesso tem a face da mãe. A vida te trata como você trata a sua mãe. Então isso que é legal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, tô aqui, sou consteladora familiar, mentora de mulheres, trazendo você pra sua verdadeira identidade. Hoje eu quero falar sobre a mãe, essa relação tão profunda que nós vivemos e tão paradoxal que a gente vive com as nossas mães, mas é a raiz de tudo, porque é da onde a gente chega, é da onde a gente vem, é da onde a gente, né, o primeiro som que a gente escuta é o som do coração da nossa mãe. O primeiro alimento que a gente alimenta é o leite da nossa mãe. Então existe uma força muito profunda dentro desse lugar, que todas nós somos geradas dentro do útero. Ei, Val, querida! Nós somos criadas, nós somos crescidas dentro do útero da nossa mãe, né? Todos nós nascemos de úteros de mães. E a gente também, uma coisa muito bacana, a gente não é gerada na nossa mãe, a gente já é gerada dentro da nossa avó. Quando a nossa mãe está grávida, a nossa avó está grávida da nossa mãe, os ovócitos que vão gerar a gente já é gerado dentro da nossa mãe. Então olha a força da nossa origem, da nossa vida, a nossa conexão ali com esses úteros, com essa vida, com essa mãe, com essas avós, com essas ancestrais. Então a mãe é o lugar, é o primeiro lugar que você pertence. É o primeiro lugar que você, é onde você é gerado. A mãe, né, quando você é fecundada, esse pai, ele te traz tudo que ele tem, ele traz a semente. A mãe é a terra, o pai é a semente. Então, para uma árvore crescer, para a gente poder nascer, a gente precisa sim de uma semente. A gente está falando hoje de mãe, né? Mas os pais são muito importantes, que eles são as sementes. A gente precisa ser mulher fecundáveis para a gente poder germinar essa semente, para a gente poder criar e crescer. Mas essa mãe é que abre a porta da vida da gente pra gente, porque ela permite que a gente seja gerado dentro dela. Por mais que essa mãe, possa ser que ela não queira ou não quis, mas ela deixou a gente ser gerado dentro dela e a gente começar a crescer, a ser gestado ali. Então esse primeiro lugar que a gente pertence é dentro da nossa mãe. Então o nosso pertencimento é isso. Então se a gente não tem uma boa relação ali de olhar para essa vida, se a gente não aceita a vida como ela chega pra gente, pelas nossas mães, o que mais a gente vai querer da vida? Então, vamos começar por esse lugar, né? Para essa mãe. Então, a gente pertence, a gente vem dessa mãe. E o convite aqui não é sobre a mãe, tá, gente? Porque, assim, eu vou falar da mãe, mas a mãe é muito mais do que a mãe. A mãe é a vida, é a representatividade da vida. No nosso feminino, a gente precisa, pra gente poder curar o nosso feminino, a gente não tem como a gente trabalhar uma cura de um feminino sem passar pela mãe, né? Sem passar por esse complexo materno. Por quê? Porque é a fonte, é da onde a gente vem. E não é sobre a mãe o que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa nossa conexão com a vida. Como essa vida chega. Porque é muito polêmico, as pessoas perguntam e chegam assim, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando o que você vai fazer com essa vida grande que chega pra você através dessa mãe. Que deixa você crescer dentro dela, deixa você vir, nascer. Então, isso que eu quero que vocês vejam, a gente te chamar para poder conectar com a vida, com essa vida maior, com essa vida que vem chegando através dessa mãe, porque não é só essa mãe, atrás dessa mãe tem toda uma ancestralidade, atrás dessa mãe, desse pai, tem toda a ancestralidade, quantas vidas aconteceram, quantos encontros tiveram que acontecer e não acontecer para que a gente pudesse nascer, para que nós pudéssemos estar aqui, é muita vida, é muita potência, então a gente precisa conectar com toda essa força de vida, porque essa mãe é tudo no nosso mundo que é dentro, é onde a gente é gerado dentro dela, e sair de dentro dessa mãe, né, sair dessas questões todas com a nossa mãe, principalmente as mulheres, é o movimento mais difícil que a gente faz na vida, que é sair da simbiose com a mãe, né? É um trabalho que a gente faz, eu como terapeuta, e a gente está sempre trabalhando isso com muita profundidade, porque o primeiro lugar que a gente pertence é a nossa mãe. E se você não se sente pertencente a esse lugar, de onde você veio, de como essa vida chegou para você, você não pertence a lugar nenhum nessa vida.
Então, olha como isso é sério. Vocês já conheceram pessoas que são completamente insatisfeitas, que não tem nada que você possa fazer para que vocês possam deixá-las satisfeitas. Então são geralmente pessoas que não estão conectadas com a fonte da vida. No caso, com a mãe, de onde a vida vem, totalmente insatisfeita. Pessoas que não conseguem pertencer a nenhum lugar, não pertence, não se sente pertencente. Por quê? Não pertence à vida, à forma como a vida chegou. Então, para a gente poder ir para a vida e para frente, isso requer muita honra, né? A vida é um movimento de muita honra e ela precisa ir para frente, não para trás. Mas o que acontece com a gente? A gente nasce dessa mãe, a gente vem desse lugar, e lembrando, não é sobre a mãe, é a forma como a gente recebe essa vida. Então, na visão sistêmica, a mãe e o pai é muito mais que a mãe e o pai. A mãe é a vida, o pai é a força, é o mundo, é como a gente olha para isso. É se a gente começar a trazer esse olhar, porque é da onde essa vida vem chegando pra gente. E aí, você pertence a essa mãe, essa família, você vem de algum lugar, que não é só sobre a sua mãe, é sobre tudo que vem antes da sua mãe, toda a sua ancestralidade, principalmente a gente conectada com essa ancestralidade, e é a forma que a gente existe no mundo, é a primeira forma que a gente aprende a ser amado, porque a gente aprende a ser amado por essa mãe, né? A nossa linguagem do amor vem da forma como essa mãe ama a gente, com essa forma que essa mãe cuida da gente. Mas pode ser que essa mãe não cuidou de você. Pode ser também, né? Tem pessoas, pode ser que a mãe não cuidou, mas ela te deu a vida. E a vida ninguém pode te dar. Só quem pode te dar é a sua mãe e o seu pai. O seu pai traz a semente, sua mãe gera você e permite que você nasça. Então, isso só o seu pai e sua mãe pode fazer pra você. O resto, outras pessoas podem fazer. E você está vivo. Você está vivo, você chegou até aqui. Porque se você, quando é pequeno, não tiver ninguém pra cuidar de você até 3 anos, nós seres humanos, né? A gente morre. Então, o primeiro lugar que a gente aprende a ser amado, a conectar, é com a nossa mãe, que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. Então, isso faz muita diferença. Então, é através dessa mãe, dessas mulheres, que é a forma que a gente olha para os homens, é a forma que a gente lida com o dinheiro, é a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Então, e vem de um lugar que a gente, muitas questões de muitas mulheres que eu cuido, né? Uma coisa muito comum, que a gente não quer ser igual à mãe. E a gente tem essa relação de muito amor e ódio que a gente tem com a mãe, a gente não quer ser igual à mãe. Muitas mulheres querem ser diferente da mãe. Tem muitas críticas em relação à mãe, muitos julgamentos. E até mesmo aquelas filhas que são filhas de mãe, que tem dó da mãe. Então, o que acontece com a gente quando a gente tem crítica, muito julgamento, muita pena da nossa mãe? A gente acha que a gente é maior, a gente sai do lugar de filha e vai para um lugar maior. A gente quer cuidar da mãe ferida. A gente não cuida da filha ferida, a gente cuida da mãe ferida. E nesse movimento de cuidar da mãe ferida, você fica de costa para a vida, porque você precisa cuidar da sua vida, que a vida da sua mãe ela dá conta de cuidar. Por quê? Porque quando você nasceu, sua mãe já existia. O pai que você tem, a sua mãe que escolheu. Então a gente não tem que ficar no meio de relacionamento de pai e mãe, no meio do relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, a gente fica com a vida, a gente vai pra frente e a gente fica sempre querendo consertar a mãe, cheia de crítica, cheia de dificuldade. Ah, minha mãe é assim, minha mãe acabou com a minha vida. Não, sua mãe não acabou com a sua vida, quem tá acabando com a sua vida é você. Quando você é criança, você é vítima, mas a partir do momento que a gente é adulta, o que a gente vai fazer com tudo isso? Por mais difícil que tenha sido, o que a gente vai fazer com essa vida grande? O jeito que ela chegou é o jeito que a gente precisa levar ela pra frente. A gente precisa florescer onde a gente foi plantado. A gente pode querer florescer até em pedras, né? Porque tem pessoas que nascem no meio de pedras, né? São histórias muito tristes, muito difíceis, que eu vejo todas vocês, porque sempre vem pessoas, né, de todas as formas chegando. Mas o que a gente vai fazer com essa vida? O que a gente vai fazer com essa vida grande que chega pra gente? Como mulheres hoje, adultas, a gente precisa olhar pra frente. A gente não precisa ficar nesse lugar de ficar cuidando, olhando pra essa mãe, esperando o quê? Porque aí a gente fica fora do nosso lugar na vida. Isso é que causa esse excesso de exaustão, esse excesso de querer cuidar da vida de todo mundo, fazer tudo pra todo mundo, porque a gente quer ser validada. A gente tá onde? No movimento de compensação, querendo preencher vazios. A gente tem importância, a gente precisa cuidar primeiro da gente, pra gente poder ser inteira, pra gente poder ir pra frente. Mas quando a gente ainda tá nessas dores, com muitas críticas, muitos julgamentos, com dó da mãe, querendo cuidar da mãe, querendo resolver o problema dos pais, que são muito grandes. O que faz os nossos pais ser grandes? O que faz os nossos pais serem grandes é eles terem trazido a vida, eles serem portadores da vida. E eles dão conta, porque quando a gente chegou, a gente é o último na fila do pão. Então a gente precisa primeiro entender isso
começar a olhar pra frente, começar a cuidar das filhas, parar de buscar tanta validação, soltar esse excesso de peso, de vida, de importância que a gente tem, de achar que a gente vai resolver tudo fora do nosso lugar, porque o melhor lugar do mundo é o nosso lugar. Se a gente está sobrecarregada, alguém está sem carga. Se você se sente exausta, sobrecarregada, não consegue parar, você está fora do seu lugar de filha. Olha como essa relação com essa mãe é profunda. Olha como a relação com essa mãe traz tantos desequilíbrios e distúrbios na sua vida. Mas não é sobre a sua mãe, é sobre como você lida com isso. Ah, mas eu não posso fazer nada pra minha mãe. Não é sobre isso que eu estou falando. Você pode fazer, você pode conviver com a sua mãe, pode cuidar da sua mãe, mas sempre numa postura de filha, de estar no seu lugar, de ficar no seu lugar de pequena, de onde vem a vida, de receber a vida. Mesmo quando a sua mãe fica mais velha, você precisa cuidar dela, você vai cuidar da sua mãe, sim, mas não como ela quer que você cuide, como seus pais querem que você cuide, da forma como emocionalmente e materialmente você pode, como adulta. E você cuida com muito amor, mas num lugar de filha também. Nesse lugar, trazendo esse equilíbrio. Isso aqui eu tô falando dessa questão porque é uma questão muito questão da gente, né? Da nossa geração sanduíche, que a gente precisa cuidar da vida, do trabalho, dos filhos. Só um minutinho, gente. E também precisa cuidar dos pais. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio, porque a vida ela precisa ir pra frente. Ela precisa andar pra frente. Então, se eu posso cuidar dos meus pais, você pode cuidar dos seus pais, mas você precisa também cuidar da sua vida. Você não pode deixar de cuidar da sua vida, dos seus filhos, dos seus projetos, das coisas suas que são pra frente, pra cuidar dos seus pais e ficar virada de costa pra vida. Mas você pode olhar de frente pra vida. Então, nossa gente, tanto de gente chegando aí, sejam todas bem-vindas, viu, queridas? Então, sobre esse movimento da gente estar no nosso lugar. Porque enquanto a gente não fica no nosso lugar de filha, a vida realmente vai ficar muito cansada. Então, muitas mulheres aí vão se identificar com o que eu vou falar. Essas mulheres que fazem tudo pra todo mundo, o tempo todo, e não fazem nada pra elas. Da onde que isso vem, gente? Desse lugar. Primeiro que a gente aprende isso com elas, com a avó, com a mãe, né? Esse servir louco que a gente fica, que a gente precisa fazer tudo pra todo mundo. E nesse lugar que a gente fica querendo resolver os problemas da mãe, que a gente vê aquela mãe, às vezes a gente vê aquela mãe cheia de coisa, fazendo tudo pra todo mundo, a gente fala, não vou fazer isso, mas aí a gente vai, fica igual a mãe, porque a gente aprendeu com ela. Então, sobre esse lugar de ter crítica, de ter julgamento, eu vou trazer uma chave de milhões, presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. Qual que é a postura? A gente deixar a nossa mãe ser do jeito que ela é e ser do jeito que a gente é. A gente é igual a essa mãe, porque a gente veio de dentro dela, a gente nasceu dela. Muitos medos, muitas dores que a gente carrega, vem da sua avó, vem da sua mãe, vem de toda a sua ancestralidade. Isso a gente é igual a elas. Só que o que a gente vai fazer com isso? Essa que é a chave de virada. Nós somos iguais a elas, mas nós podemos fazer um pouquinho diferente, porque enquanto você não quer ser igual a sua mãe de jeito nenhum, ei querida, ei Celina amada, você não quer ser igual a sua mãe de jeito nenhum, você vive a vida toda querendo ser diferente, querendo salvar sua mãe, você está excluindo uma parte de você, você está deixando de pertencer, você está deixando uma parte sua fora do que você é, você está deixando de ser uma mulher inteira. Porque a gente só pode fazer diferente quando a gente entende que a gente é igual. A gente só pode ser diferente dos nossos pais quando a gente entra em concordância com o que eles são. E lembrando, entrar em concordância não quer dizer, mas a minha mãe era narcisista, eu tenho que concordar com isso. Ela pode ser do que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Nós somos filhos de pais imperfeitos, assim como nós somos imperfeitos. Ela pode ser sim. Você vai ter uma parte sua também que é narcisista. E o que você vai fazer com isso? Como que você vai lidar com isso dentro de você e vai levar isso pra frente, pra cuidar da sua vida? Tô trazendo autorresponsabilidade, porque, gente, ficar nesse lugar misturada com a mãe não vai dar sangue pra vocês, não vai trazer prosperidade, não vai trazer a gente pra frente. Então vamos pensar que a gente precisa olhar para mais. Enquanto a gente tá cheio de crítica, cheio de julgamento, achando que a gente é melhor, esperando alguém ver a gente, fazer alguma coisa pra gente, a gente tá parada na vida, a gente tá estacionada. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui pra frente. E quando a gente tá nesse lugar, fora do nosso lugar, nessas relações com a mãe, o que acontece com as nossas relações pra frente?
relações extremamente desequilibradas. A gente tá fazendo tudo para todo mundo, esperando todo mundo fazer de volta. As pessoas não fazem, a gente quer agradar todo mundo, ninguém agrada a gente fica infeliz, as nossas relações extremamente desequilibradas. O que a gente fez? Nossos relacionamentos amorosos um fracasso, dinheiro nem se fala, não prospera, o trabalho, aquela dificuldade toda. Por quê? Porque tá totalmente, não pertence, não se sente pertencente à mãe, acha que é melhor, vai pra vida desequilibrada e as suas relações são totalmente desequilibradas, um caos, você exausta, cansada e desanimada, desmotivada, não sabe parar, não consegue parar pra nada. É nesse lugar que a sua relação com a sua mãe impacta na sua vida hoje, nas suas relações. Então, olhando, eu trazendo você de volta para essa mãe, para você olhar para essa relação, que é de onde vem a sua vida, vamos receber essa vida como ela chega, vamos deixar essa vida ser como ela é, vamos deixar com elas as dores delas, sabe? Porque muitas de nós não avançamos na vida porque a gente não pode ser mais próspera que a nossa mãe, a gente não pode ter um relacionamento mais feliz que a nossa mãe, e a gente vive num movimento de compensação. Quando a gente está nesse lugar de querer fazer tudo para todo mundo e não importar com a gente está compensando, a gente está na falta que a gente está fazendo para ver se a gente recebe, para ver se alguém vê a gente. Vamos sair dessas lealdades invisíveis, vamos soltar isso, porque, gente, herança não é dívida. A vida não tem que chegar pra gente como dívida, a vida precisa ser passada pra frente. Nós só estamos aqui porque elas abriram os caminhos pra gente estar aqui. Foi caminhos muito difíceis que os nossos pais precisam passar, os nossos avós, pra gente ainda ficar querendo fazer melhor, querendo consertar a história deles. A gente não é para ser consertado, nada precisa ser. O passado não tem como ser consertado. A gente é virtude para ser revelada. E o que é virtude para ser revelada? É quando a gente consegue pegar tudo isso e passar para frente. Como que a gente vai passar isso para frente? Não existe cura sem amor, gente. A nossa cura é o amor. Nós só podemos nos curar no amor. Não tem outro lugar pra gente se curar. E como que a gente se cura no amor? Quando a gente recebe essa vida, como ela chega com toda força, essa vida grande, para de brigar com a vida, para de querer que as coisas sejam do nosso jeito, para de querer. Muitas de nós fica tendo uma vida horrorosa para poder vingar dos pais, para falar, olha o que vocês fizeram com a minha vida, vocês acabaram com a minha vida e não prospera, não vai para frente. Gente, vamos ser felizes, vamos soltar disso, vamos tomar essa vida com toda a potência que ela pode chegar pra gente, vamos sair de dentro dessas mamães, sair de dentro disso e poder caminhar pra vida, pro mais, assumir a autorresponsabilidade. Bem, até aqui foi bem difícil, mas o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou fazer isso? Vou pra frente, vou pra vida, vou honrar essa vida que tem aqui e vou florescer onde eu tô. Porque a gente fica pensando, o fulano teve uma vida melhor, o outro tem mais dinheiro, o casamento do ciclano. Cada um tem a sua história, cada um nasceu na família que tinha que nascer, dentro das condições que a gente precisa ter pra gente ir pra frente. A vida é um movimento de reconciliação. Então, quanto mais a gente tem julgamento, quanto mais a gente não quer receber, quanto mais a gente tem crítica, mais a gente está excluindo. E o movimento vai trazer para dentro o que a gente quer pôr para fora. Então, quando eu falo, a gente só pode ser diferente quando a gente entende que a gente é igual, porque a gente traz para dentro tudo aquilo. Olha, pensa, minha mãe é assim, meu pai é assim, eu também tenho uma parte assim também. E o que eu vou fazer com ela? Como que eu vou lidar com isso e fazer pra vida? Eu não preciso fazer igual, eu posso fazer diferente. Mas como que eu vou fazer diferente? Não deixando de ser quem você é, porque você é metade essa mãe, metade esse pai. Mas como que você faz? Isso aí é você que escolhe, você é adulto. O problema não é a gente ficar vivendo na infância a vida inteira. O problema não é o que aconteceu com a gente na infância. O problema é você não sair dela. O problema é você ficar lá dentro do seu útero da sua mãe até hoje. Reclamando da mãe, querendo consertar a mãe, querendo fazer, querendo ensinar pra ela. Gente, quando vocês nasceram, a mãe já existia. Mamãe é grande, você é pequena. Vamos voltar pro nosso lugar. A vida vai ficar mais fluida. A vida vai ficar mais leve, porque quando a gente está no nosso lugar, a vida flui com mais fluidez. O dinheiro pode vir, os relacionamentos. Mas você não precisa esquecer que a forma como você se relaciona, você aprendeu a relacionar com a sua mãe. A forma como você lida com o dinheiro, você aprendeu a lidar com a sua mãe. A forma como você... tudo que, nessa forma que você olha para os homens, para esse masculino, tudo vem a partir da sua mãe. Então a gente precisa olhar para essa mãe com muito amor e com muita honra e olhar e ver aquilo e pensar, ok, eu aprendi assim, chegou assim para mim, o que eu vou fazer com isso?
Como que eu vou fazer? Porque quando você começa a negar, você vive na ilusão, né? Você vive na idealização de achar que a sua mãe é desse jeito, você aprendeu, você cresceu dentro da barriga dela, você sente os sentimentos dela, o seu DNA é dela e do seu pai, e que você vai ser diferente. Então você pode ser diferente, mas quando você entende que você veio daquele lugar, que você pertence a uma família, você pertence a um pai, você pertence a uma mãe, porque o que a gente mais busca na vida é o pertencimento. Todo mundo quer pertencer. A gente só evolui como espécie porque a gente pertence. E você pertence à sua mãe, você nasceu de dentro dela. Não tem como ser diferente. E o que você vai fazer com essa vida? É sobre isso, gente, que eu venho trazer pra vocês. Eu quero assim, se depois vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui, podem me perguntar. A relação com a mãe é a relação mais profunda que a gente tem na vida. Claro que depois é o pai, porque a gente vem nesse mundo interno é a mãe, né? E esse oculto que vem fora é o pai. Claro que todos são muito importantes, porque tomar a vida é tomar a mãe e o pai, né? Os pais são a garrafa. A vida é a água que tem dentro da garrafa. Só que hoje a gente está falando de mãe, dessa relação simbiótica e louca que a gente vive com essas mães, essa questão assim tão profunda e tão conflituosa. E a coisa mais difícil é sair de dentro dessa mãe. Porque você pode ser que você viva abraçada com as dores da sua mãe. Quando você fica ali só querendo viver, às vezes você vai repetindo as histórias e vivendo aquilo ali abraçada com aquela mãe, né? Muitas vezes você fica entre a relação dos seus pais, numa triangulação, rejeita o seu pai, vira aquela filha da mamãe que fica ali abraçada com as dores, uma lealdade muito louca, né? Que é repetindo as histórias, você não pode ser mais feliz que a mãe, você não pode ser mais que a mãe. Ou então você fica dentro dessa triangulação, abraçada com o papai, a filhinha do papai, querida filhinha do papai, abraçada com o papai, de costa para sua mamãe. Então aí você rejeita aquela mãe. Aí você entra em competitividade na vida com outras mulheres. Você não gosta de estar com outras mulheres, porque você não rejeita, você tá abraçada com as dores do seu pai e de costa para sua mãe, criticando, julgando. De qualquer jeito você tá fora do seu lugar, você tá entre a relação dos seus pais, que seja de frente, que seja de costa, para um ou para o outro. Esse lugar não é seu, você é sua filha, você precisa sair dessa triangulação, porque quando a gente está nesse triângulo, a gente fica nos triângulos amorosos. Então, esses lugares que a gente se mete nessas encrencas aí de traições, triângulos amorosos, ou então tudo que você faz sempre tem três, nunca é dois, é sempre duas coisas, aparece sempre uma terceira situação. Você vive dentro de uma triangulação, dentro do relacionamento dos seus pais, no meio do relacionamento dos seus pais. Vamos sair desse lugar, gente, vamos cuidar da nossa vida, vamos olhar pra frente. Mamãe, gratidão pela vida que chega pra mim, do jeito que chega, com muita honra, com muita gratidão. Você fica com tudo que é seu, isso é seu, é a sua vida, eu não preciso consertar nada, porque eu sou muito pequenininha pra isso. Vovó, deixa tudo, cada um fica com as suas dores, com as suas dificuldades, e eu recebo tudo e pego e vou cuidar da minha vida. Eu não preciso ficar carregando dores de ninguém. Eu posso seguir a minha vida com muita honra, com muita gratidão e ir pra frente, olhar pra vida, pro mais, pra vocês prosperarem, pra vocês terem relacionamentos felizes, pra vocês serem mulheres livres, sair desses amaranhamentos familiares e olhar pra frente. Nós precisamos ser livres, livres pra ser quem a gente é, mulheres inteiras. Mas a gente só vai poder ser inteira quando a gente é inteira, a nossa mãe inteira e o nosso pai inteiro dentro da gente, pra gente poder ir pra frente e tá no nosso lugar. Porque o que é ser livre? Quando você tá no seu lugar no mundo, você tá inteira, você pode ser quem você é, com as suas alegrias e com as suas tristezas, com as suas dificuldades e com as suas facilidades, com os seus dons e com as suas dificuldades, porque nós somos seres humanos maravilhosas, que estamos aqui para encontrar quem a gente é de verdade, para a gente poder dar os nossos bons frutos na vida, porque, gente, mulheres curadas curam o mundo. Nós somos multiplicadoras. Então essa cura linda com a mãe, com essa mãe, né, profunda, que trouxe a gente para essa terra, que abriu a porta da vida pra gente, muda tudo na sua vida. A forma que você lida com a vida, a forma como você lida com o sucesso, porque quando a gente recebe essa vida como um sucesso, a gente entende que a gente pode ir em direção ao sucesso na nossa vida. Então é sobre isso que eu venho trazer pra vocês, assim, com muito carinho, com muito amor. Não quero fazer uma live muito grande, porque ela vai ficar gravada, eu quero que depois
as outras pessoas assistam, porque eu acho que essa live aqui é uma live de utilidade pública. Compartilhem com as amigas, compartilhem com as pessoas, assistam de novo se for necessário, me pergunte, estou aqui para contribuir, para transbordar na vida de cada um de vocês, tá bom? E fiquem comigo, porque tem muita coisa boa chegando e a gente precisa começar a cuidar mais da gente, estar mais com a gente nesse movimento. E então eu quero trazer para vocês também que no dia 4 e 5 de julho vai ter um retiro maravilhoso, um retiro recomeço para você aí que quer cuidar mais de você, que quer olhar para você, que quer fazer o seu movimento para ir para a vida, pro mais. Vai ser na Serra da Moeda, 50 quilômetros de Belo Horizonte. Vai ser um evento maravilhoso na Pousada Govinda. Maravilhosa, ela é preparada para receber mesmo as pessoas. São só 15 vagas, então vai ser um retiro assim super fechadinho, gostoso. Lá tem cachoeira pertinho, a gente vai tomar banho de cachoeira, vamos praticar yoga, vai ter exercício sistêmico, vai ter fogueira, vai ter cacau, vai ser um movimento lindo. Então, se você ainda quiser, o primeiro lote até o dia 15 ainda tem vaga. Se você quiser vir pro retiro, venha pro retiro. Vamos cuidar mais de você, vamos cuidar dessa filha da mãe, vamos parar de cuidar, vamos deixar um pouquinho as coisas para lá, vamos sair dessa exaustão e vamos centrar, voltar pra gente. São só 2 dias para você se reconectar e fazer um novo recomeço aí na sua vida. Vai ser maravilhoso, tá bom? Então quem quiser também me chama aqui, que eu tô aqui pro mais, para contribuir, para transbordar na vida de vocês. Um beijo no coração de todas vocês. Muita gratidão quem tá aqui hoje, quem vai estar aqui no futuro. E é isso aí. Adoro, gente, fazer live. Semana que vem eu volto pra fazer live, porque eu e a Joana que vamos fazer o evento. Então a Joana vai estar aqui comigo na próxima semana, pra quem não conhece a Joana tá aqui também, pra gente com temas assim super bacanas, pra gente poder caminhar pro mais, todo mundo junto. Tá bom, pessoal? Muita gratidão mesmo. Namastê.